começar, o pessoal já está se conectando. Olá a todos e todas, bem-vindos. Meu nome é Thaisa e eu sou gerente de Relações Institucionais aqui na Zigurate. Obrigada a todos e todas por estarem aqui hoje com a gente. Bom, para quem não sabe, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo de educação e durante esse tempo nós temos o compromisso de oferecer programas de treinamento inovadores e de alta qualidade que atendam às necessidades dos profissionais do setor AECO. Bom, eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados de hoje. O Luiz Graterol, que é o Senior Strategic Account Manager no Cinto, e o César Calderaro, que é diretor de Novas Tecnologias e BIM em Construtivo. Muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente. E, bom, hoje a gente vai falar sobre casos práticos de aplicação da funcionalidade da plataforma de colaboração integrada Cinto Cloud, utilizadas para apoiar o desenvolvimento do projeto de reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no Brasil. Deixo a palavra aqui com vocês, para vocês falarem um pouco sobre a formação, a experiência de vocês e compartilharem um pouco mais do conhecimento de vocês com a gente. É contigo aí, César e Luiz, fiquem à vontade. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer aí a presença de todos, a participação de todos, dizer que é uma honra estar participando, ter aceitado esse convite aí de participar junto com o Luiz desse evento. É um prazer enorme para nós estar fazendo esse evento e acho que é um tema extremamente relevante. Eu vou iniciar falando um pouco do caso, né, do Museu Nacional, mas acho que é importante a gente contextualizar um pouco antes disso. Bom, antes, só eu vou me apresentar. Eu sou arquiteto, eu tenho aí quase 25 anos aí de experiência em transformação digital por meio de tecnologias, e hoje eu sou diretor da divisão de BIM do Construtivo e de Novas Tecnologias. Basicamente, curiosamente, o Construtivo é uma empresa que nasceu por meio de uma holding de tecnologia do Banco Santander em Madrid, na Espanha. Hoje é uma empresa nacional, que é localizada aqui no Brasil, e basicamente desde 96 a gente apoia os nossos clientes na jornada da transformação digital por meio de tecnologias. A ideia hoje eu vou abordar basicamente dois temas, né? Então, um pouco do contexto da indústria da construção, e como a nuvem de pontos está inserida nela, né? E falar um pouco de um caso que a gente tem aqui recente, que é do restauro do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bom, todo mundo sabe, né? Não é novidade, mas é sempre bom lembrar que a construção é a maior indústria do mundo, mas é uma das indústrias mais atrasadas que existe. Se a gente fizer um comparativo da evolução da produtividade de outros setores, como manufatura ou economia total de uma maneira geral, você vê que a produtividade da construção não muda muito em relação aos demais setores. Então, isso foi um estudo feito pela McKinsey, de 95 até 2014, a gente não teve grandes evoluções, mesmo com o advento da internet e da informática, você não teve expressivas mudanças e aumento de produtividade no setor da construção, né? O que aconteceu nas outras economias. Bom, uma das coisas interessantes que foram listadas no último Fórum Econômico Mundial, em um estudo feito e que mapeou as 10 principais tendências digitais que iam permear e suportar e apoiar o desenvolvimento do segmento de infraestrutura, e aí a gente pode estender isso para o mercado de AEC, arquitetura, engenharia e construção. Foram listadas essas 10 tendências, né, de tecnologias disruptivas e evolutivas que trariam um grande impacto nesses setores. E, basicamente, a primeira delas, claramente, o BIM, né, a modelagem da informação da construção, a colaboração em tempo real e em nuvem, e
escaneamento 3D e fotogrametria. Curiosamente, esses 3 temas a gente vai abordar hoje aí na nossa masterclass, no nosso webinar. Bom, a digitalização, né, é um movimento inevitável. É inconcebível pensar numa empresa que ainda esteja trabalhando de maneira analógica e que, de alguma maneira, não digitalizou seus processos, seus métodos de produção, seus métodos de desenvolvimento, né? Então, essa empresa está fadada a ser encerrada. Mas o grande desafio, né, da digitalização não é mais ter acesso a tecnologias, mas sim incorporar essas tecnologias aos processos e ao sistema produtivo das empresas. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Então, a gente teve um salto muito grande, né, de adoção de novas tecnologias, de 2016 para 2019. Então, em 2016 a gente tinha 44%, em 2019 passou para 70%. Eu acredito que um próximo estudo nós tenhamos aí um aumento maior e expressivo em função da pandemia, que obrigou muitas empresas a inovarem, a mudarem seus processos, a sair da sua zona de conforto do método tradicional e analógico para digitalizar alguns processos, alguns métodos e alguns meios, principalmente os de comunicação e colaboração. Legal. E a nuvem de pontos, né, que é palco do que a gente vai falar hoje, tem um dos temas principais do que a gente vai falar hoje, né, tem um grande potencial aí para ajudar nessa jornada da digitalização, de aumento de produtividade. Ela tem, basicamente, ela tem um propósito muito claro, né, de aumentar a precisão dos dados e diminuir trabalhos supérfluos que são feitos manualmente, né, e além disso, tem aí o potencial de aumentar o controle para que os stakeholders possam tomar decisões mais seguras e mais assertivas. Bom, mas para quem não sabe, o que é nuvem de pontos, né? Então, nuvem de pontos basicamente é um conjunto de pontos, né? Então, é um aglomerado de pontos em XYZ, ou seja, em um sistema de coordenada 3D. E que normalmente representa uma superfície, né? Então, basicamente, nuvem de pontos é tão somente um aglomerado de pontos na sua respectiva coordenada e representa normalmente uma superfície que foi originada a partir de um dispositivo de captura, como um scanner a laser. Tá? Mas não necessariamente precisa ser só oriundo de um scanner a laser. Nós temos aí alguns tipos de tecnologia, o Luiz depois pode abordar e dar mais detalhes sobre isso, mas basicamente só para contextualizar, a gente tem algumas tecnologias, né, não somente essas, mas a gente tem as principais, que são os lasers, né, os scanners a laser, né, tem scanner terrestre, tem os outros tipos de scanner, tem a fotogrametria, que normalmente são feitos a partir de drones e que a partir das imagens é possível gerar malhas e gerar nuvens de pontos. Então, esses são alguns dos tipos de tecnologia e dispositivos que são utilizados para a geração de dados e de nuvens de pontos. Vai depender da tua necessidade. Bom, o escaneamento a laser, eles não servem só para a gente ter levantamentos da realidade mais precisos. Eles também podem e têm potencial para apoiar as atividades, tanto durante o desenvolvimento, estudo, desenvolvimento de projeto, execução de obra e principalmente na operação e manutenção de um ativo, que o Luiz vai falar um pouco sobre isso. Bom, e aí a gente vai para o que aconteceu no Museu Nacional, né, e como a tecnologia e o escaneamento a laser ajudou no processo de restauro do Museu Nacional. Para quem não sabe, o Museu Nacional é um museu que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É um museu histórico, tombado pelo patrimônio histórico. Ele foi fundado em 1818 pelo rei Dom João VI de Portugal. Basicamente, ele serviu como residência da família real portuguesa durante um período.
E em 1946 ele foi vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que assumiu toda a gestão e a operação ali do museu. Ele está entre os maiores museus de história natural das Américas, e ele, até o incêndio, eu não sei se não tenho esse dado, mas até o incêndio, ele possuía o maior acervo de história natural e antropologia da América Latina. E, infelizmente, em setembro de 2018, ele foi atingido aí por um incêndio de grandes proporções, sendo praticamente quase todo destruído, né? E, a partir dessa data, foram iniciadas aí algumas as iniciativas e apoios de diversas empresas e instituições para subsidiar o restauro e a recuperação do Museu Nacional. Quem tiver interesse em mais informações, existe um site, né, do Museu Nacional, vive.org.br, que tem todas as informações do histórico do museu, do processo de restauro, das atividades que estão sendo desenvolvidas para a restauração do Museu Nacional. Bom, legal. A gente tem um museu que foi praticamente destruído, e a gente precisa começar a desenvolver um projeto para restaurar o museu. E a primeira decisão tomada foi fazer o registro do estado de conservação, tanto dos elementos da construção, da estrutura, mas também dos objetos, que alguns deles puderam ser recuperados e que foram também digitalizados, né? Então, a primeira iniciativa foi a digitalização, o escaneamento a laser de toda a situação do museu que foi acometido por esse incêndio. A decisão pelo escaneamento, ela foi ainda corroborada pela necessidade de compartilhamento desses dados por diferentes stakeholders. Então, a gente tinha... o museu tem uma variedade de profissionais, de equipes multidisciplinares, historiadores, restauradores, especialistas e principalmente equipe de projeto, que volta e meia precisava consultar esses especialistas para a tomada de decisão do tipo de intervenção possível para ser proposta no desenvolvimento do projeto. E isso era um grande desafio, né? Então, a primeira decisão foi: vamos escanear para ter o registro de tudo da atual situação, um registro preciso, né? Então, uma das dificuldades também é que o museu, embora tenha sido muito bem concebido e executado originalmente, suas paredes e a sua estrutura, elas não são uniformes. Então, o que dificultava ainda mais o desenvolvimento do projeto, porque cada ambiente tinha que ser tratado isoladamente, individualmente, e aí reforçava ainda mais a necessidade de utilização das nuvens de ponto. Bom, e aí você tem um grande problema: você escaneia um grande volume de dados, né? E o que você faz com esse grande volume de dados? São nuvens de ponto que historiadores, restauradores não fazem a menor ideia de como abrir, de como consultar, aonde abrir. Tem que ter um equipamento específico para conseguir abrir volumes altíssimos de dados que são oriundos do processo de escaneamento a laser, né? E como fazer isso, né? E a decisão e a escolha da equipe do desenvolvimento do projeto foi por escolher uma plataforma online que pudesse permitir a disponibilização, o armazenamento de maneira segura de todos esses dados, para que eles possam ser acessíveis e disponibilizados para os diferentes stakeholders para apoiar a tomada de decisão. E a plataforma escolhida foi o Cinto.
né? E até hoje, até agora, né, ainda continuam os processos de escaneamento e tal, mas basicamente a plataforma hoje tem mais de quase 800 escaneamentos realizados e cerca de mais ou menos 240 gigas de imagens geradas desde do início do desenvolvimento do estudo, da captura da realidade pós-incêndio até agora, durante o desenvolvimento do projeto. Bom, além disso, e aí iniciou-se o projeto, né, dos estudos e desenvolvimento do projeto, e aí se fez necessário incorporar novas funcionalidades, né? Não só agora eu tenho as nuvens de ponto, eu já tenho uma plataforma em nuvem que eu consigo hospedar com segurança essas nuvens de ponto e disponibilizar essas nuvens de pontos para os stakeholders, seja para a equipe de projeto, para historiadores, restauradores e dos diferentes stakeholders que deveriam acessar as nuvens de ponto para analisar e tomar decisão. Mas agora eu preciso começar a desenvolver o meu projeto de fato, né, o que a gente chama do Heritage BIM, né, o BIM das condições dos projetos históricos. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente, novamente, a equipe do desenvolvimento do projeto buscou uma solução que pudesse se integrar as nuvens de pontos, a realidade do escaneamento que foi capturado com o processo de desenvolvimento e coordenação BIM. E, basicamente, a escolha pela solução foi o BIM Track, que é uma solução de coordenação 3D em BIM, é uma plataforma de colaboração e desenvolvimento de projetos em BIM, que integra com diferentes modeladores, inclusive analisadores de modelos, simuladores como Navisworks, Solibri, etc., com os modeladores, o Revit, o ArchiCAD, etc., em que, basicamente, numa plataforma em nuvem, você conseguisse fazer a federação dos modelos BIM, fazer a análise, registrar as incompatibilidades, as interferências, as sugestões de propostas e melhorias, isso tudo de maneira colaborativa, online, retroalimentando de maneira automática as plataformas de desenvolvimento de modelo e ainda integrado com nuvens de ponto. Então, a outra solução foi o colaborativo, que é desenvolvida pelo Construtivo, que é uma plataforma para a gestão de processos e projetos em nuvem, para a gestão e colaboração da documentação 2D, que, por sua vez, se integra com o BIM Track, que, por sua vez, integra com o Cinto. Então, a gente tinha um ecossistema de soluções integradas para apoiar o desenvolvimento do projeto do restauro do museu. Basicamente, o colaborativo era responsável por toda a centralização da documentação 2D, né, que é o resultado final da modelagem, com fluxos personalizados de controle, validação, aprovação e etc., visualizadores de CAD BIM, relatórios gráficos e etc. O BIM Track, como eu disse, é uma plataforma de colaboração 3D para fazer o design review do desenvolvimento do projeto, e o Cinto integrado a ele para fazer a gestão das nuvens de ponto, compartilhamento das nuvens com os stakeholders, integrado com os modelos IFC, para poder fazer sobreposição e análise do que eu estou prevendo e se no campo isso é adequado, né? Então, da sobreposição da nuvem com o modelo, eu consigo identificar se o que eu estou propondo é aceitável para os diferentes stakeholders. Então, aí eu tinha um cenário em uma situação integrada para suportar e apoiar o desenvolvimento do projeto de restauro do Museu Nacional. Né? Então, esse aqui é um fluxo um pouco mais detalhado dos processos em que
basicamente, e que tem alguns potenciais em que eu posso publicar os arquivos de desenvolvimento de projeto dentro do colaborativo, que sincroniza com o BeamTrack, que retroalimentam, que podem ser feitas as análises, os comentários, as issues e a colaboração e os registros das interferências e propostas de melhorias, tanto dentro do BeamTrack quanto dentro do SIM. Então, a partir de uma identificação em campo de um problema, eu posso gerar issues dentro do Cinto que vão retroalimentar o BeamTrack, que, por sua vez, vão retroalimentar os softwares de autoria e também fazer. Então, a gente tinha um grande ciclo integrado de soluções para apoiar isso, o desenvolvimento do projeto do museu. E aí, só para concluir, a gente tem aqui duas imagens de sobreposição dentro do cinto, ambas são dentro do cinto, em que eu tenho o museu com o seu estado de conservação de um determinado trecho do projeto, com a sobreposição do modelo de projeto desenvolvido do ar-condicionado e das instalações para eu comparar e verificar se eles estão adequados para serem incorporados em campo. Né? E o Sérgio Leuzin, que é o coordenador de BIM do projeto de restauro do museu e o sócio da GDP, a empresa responsável aí por todo esse processo de coordenação, junto com outras grandes empresas que estão apoiando esse processo, declara que o Cinto, né, permitiu que todos os participantes visualizassem de maneira facilitada e simples a situação, a realidade do museu. Se não fosse por ela, todo mundo ia precisar de computadores com alta capacidade de armazenamento e um conhecimento técnico em nuvem de ponto, que não existia. Né? Além disso, ele diz que essa capacidade do Cinto de associar modelo à nuvem de pontos dava uma condição para a tomada de decisão conforme as condições que eram retratadas nas imagens. Então, num projeto Heritage, isso é mais latente, esse recurso, né, do que em outros projetos mais precisos, em Greenfield, né, em que eu não tenho problema nenhum. Mas, nesse caso, o projeto ele tinha que ser feito tailor-made, porque cada parede é de um jeito, com uma inclinação diferente, a moldura, os ornamentos, eles são cada um de uma forma, e eles tinham que ser modelados individualmente e posicionados ali para verificação da suitabilidade disso para o contexto aí, a realidade. Né? Então, basicamente, o que eu queria falar para vocês aí sobre o museu era isso, né? E aí eu passo a palavra ao meu amigo aí, Luiz Graterol, que vai dar um show aí mostrando sobre o Cinto. Obrigado, gente. Ok, deixa aqui. Obrigada, César. Vamos lá, Obrigado, Luiz. Thaís, eu tenho que abrir, né? Sim, compartilhar a tua tela. Tá. Ok, compartilha aqui. Eu acho que é essa. Você deveria estar olhando já, não? Já estamos. Está olhando. Tá, Sim, tudo bem, sim. então. Primeiramente, agradeço a Thaís por a organização, fantástico. César, obrigado por suas palavras. E vou tentar fazer essa apresentação em português. Meu português é um pouco ruim, mas eu acho que dá para falar. Então, eu vou tentar aqui. Primeiramente, o nome da Cinto, obrigado por a oportunidade. Eu vou começar aqui. A primeira coisa que vamos falar é o seguinte: nós temos um panorama de tecnologia de captura da realidade muito, eu diria, bastante fracionado. Você tem um monte de sensores, de câmaras, Matterport, smartphones, coisinhas como essa, drones, scanners, etc. Todos eles podem ser montados na plataforma. A plataforma de Cinto é uma plataforma agnóstica e multimodal. E eu sei que no Brasil você tem todo tipo de tecnologias já sendo utilizadas. Você está com as camarinhas 360, com a Matterport, com scanners de Faro, com scanners de Leica, com scanners de Trimble.
tudo sensor que seja com base em LiDAR, com base em laser, ou um sensor 360 de fotogrametria, de fotografia, pode ser e drone pode ser montado na cinto. E os resultados são diferentes, vai depender de ou como que você está fazendo com seus dados. Não? A primeira coisa que você tem que ter em consideração é que a cinto é uma plataforma de colaboração e gerenciamento da realidade capturada, não? De aqueles dados, seja números de pontos, seja fotogrametria, etc. A importância da cinto é a capacidade de colaboração e a distribuição dessa informação. Se você tem um scanner, ou você tem algum sensor, e esses dados vão ser colaborados com uma equipe, não? E aqueles dados vão ser gerenciados dependendo, como o César mencionou, como os times, os equipes de trabalho estão organizados. No caso do museu, você tem um grupo multidisciplinário, arqueólogos, arquitetos, engenheiros civis, todo tipo de gente que está colaborando em uma mesma zona, no mesmo sítio de trabalho, não? Compartilhando diferentes tipos de informação. Então, esse tema de colaboração está dentro da área de construção e BIM, que é o caso particular da Construtivo, não? Em Brasil. Então, e como eu te falei, como usuário, você pode utilizar isso para fazer mesmo modelagem e retrofit. O que você viu na apresentação de César, na última parte, você tem uma realidade capturada, montada no cinto, em uma malha, com modelos integrados que foram projetados por os especialistas. Então, esse ecossistema, hoje, tá, como falei, por todas esse monte de empresas, todo dia você vê que uma empresa falou isso, falou aquilo. Tudo isso realmente pode ser agrupado em scans estáticos e móveis, em informação proveniente de drones e em informação proveniente de sensores de captura fotogramétrica ou panos 360. E todos podem ser compartilhados na plataforma Autodesk, e o resultado pode ser processado ou pós-processado nessas plataformas aqui. Então, Avir, Autodesk, BIMtrack, que o César mencionou, Procore, não importa aqui. E elas também podem ter, o Cinto também pode trabalhar com plataformas muito mais extensas, seja plataformas relacionadas com temas de georreferência, de geodésia, como Esri, ou plataformas altamente especializadas, incluindo temas de infraestrutura, como Bentley, por exemplo, não? Entre outros. Então, a primeira coisa é que o escaneamento laser, como o César falou, para digitar o mundo real, as pessoas precisam de um scanner terrestre, nesse caso, e esses aparelhos fabricados por Leica, por Trimble, por Faro, etc., ficam cada vez mais baratos e muito mais fáceis de usar. Então, o momento que você captura, você tem uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos, algumas vezes, é muito grande, como aconteceu em o que o César explicou, e esses dados são gigantescos. Não? O problema é que hoje temos que você, uma vez que tem esses dados, você preserva esses dados em seu computador ou em um disco externo. E essa data não fica centralizada. Não? E essa é uma das preocupações mais grandes que tem nesse momento. Os dados são gigantescos, cada posição de escaneagem pode gerar mesmo 200 megas de dados, de maneira que os consumidores dessa data têm problemas para compartilhar essa informação. Não? E a tecnologia Cinto, o que ele faz é que transformamos aquela nuvem de pontos
é uma malha. A malha é comprimida, ou comprida, não sei, eu acho que é comprimida, concentrada em um tamanho de 20, 30 vezes menor que o tamanho original. E a boa notícia é que essa transformação inversa também pode ser, você pode comprimir, sem que você perda a precisão e a qualidade da data. Ou seja, não há uma decimação da informação que vai resultar em perder dados. Você sempre vai conservar os dados. A Cinto é a única plataforma baseada em malha com a resolução do scanner. Ou seja, se o seu scanner tem uma resolução de 2 milímetros, a malha da Cinto vai ter 2 milímetros. Se depois você pode converter aquela malha em uma nuvem de pontos, a nuvem de pontos vai ter 2 milímetros. Por isso que é relevante, porque facilita a distribuição. Como a malha está comprimida, é mais fácil para distribuir e facilita a navegação também, mesmo porque o tamanho é mais concentrado, comprimido. E como é uma malha, você elimina a ambiguidade típica característica das nuvens de pontos. Você olha uma nuvem de pontos, você olha uma coisa assim, normalmente. Mas quando você tem a malha fica um sólido visual. Não? E aí não tem ambiguidade nenhuma. Você não tem aquela transparência, aquela coisa de trás de ponto, detrás de ponto. Você algumas vezes tem problemas para olhar. Como você tem agora um sólido na malha, você não tem problema. E tudo esse processo é feito instantaneamente na Cinto. Você não tem que processar, fazer um monte de coisas mais. Né? E, finalmente, a Cinto utiliza também a pixelização proveniente do scanner e coloriza a malha, dando a impressão que é um sólido em 3D, só que uma malha milimetricamente precisa. O que eu falei da multimodalidade, você pode mesmo carregar data de drones, em nuvens estruturadas ou não estruturadas, seja escaneagem terrestre, ponto, ou escaneagem SLAM, como o GeoSLAM, por exemplo. Vai fazendo varreduras enquanto você vai em movimento. A diferença é que a varredura é mais rápida, mas você sacrifica a precisão. E assim, você tem um monte de gente agora no mercado que utiliza as dois. O segredo está em as dois, em escaneagem de posição estruturado e em escaneagem não estruturado, SLAM. Não é uma só solução para tudo. Tem que ser uma terapia combinada. E a plataforma é uma plataforma SaaS. Nós trabalhamos, no caso brasileiro, com servidores brasileiros. A Cinto é uma plataforma com um mais alto nível de ciberseguridade internacional, certificada SOC 2 Type 2, e nós trabalhamos com servidores de Amazon e servidores de Microsoft Azure. No Brasil, os servidores de Microsoft e Amazon têm servidores locais brasileiros. Ou seja, essa data que vai ser depositada, guardada, vai ser guardada no Brasil. Você não precisa sair do Brasil para ter sua data no país, guardada por a Microsoft Azure e por Amazon. Porque é uma plataforma na nuvem, você pode acessar a sua informação, não importa onde você fique. Um princípio de SaaS. E falando um pouco dos desafios que nós temos, é a captura da realidade, é aquela data e a virtualização da realidade. E tudo isso pode ser integrado e combinado dentro da plataforma Cinto. Você pode ter tudo.
E assim tu está em quantidade de empresas. No Brasil temos ThyssenKrupp, no Brasil temos GM, temos Ford, temos Stellantis, temos Chrysler, tudo, um monte de gente. Temos Exxon também, ConocoPhillips, British Petroleum, etc. Então, é um tema que está rolando muito bem no Brasil em particular. E um caso de compreender melhor os fluxos de trabalho, muito parecido ao que foi mostrado por César. Você tem uma captura na plataforma, né? Aí quando você captura, você pode colaborar, poder olhar, poder aceder, navegar, compartilhar, marcar. Tem um módulo de análise visual para controle de qualidade. Por exemplo, se você está capturando, está fazendo um trabalho de scan to BIM, você pode utilizar a plataforma que converte o scan em uma malha, você pode montar o modelo da plataforma e olhar as diferenças entre o modelo que você fez e a realidade que foi capturada. E aí pode fazer correções ou compartilhar essa informação entre diferentes times para fazer correções, comentários, etc. Ela tem também um módulo de gerenciamento de ativos, onde você pode identificar automaticamente ou manualmente os ativos, para identificar, para ter um inventário de ativos, para geolocalizar ativos, etc. Essa é uma modalidade nova dentro da plataforma. Não? E o ecossistema é como o César falou. Você tem uma face de captura do campo, né? Ela é montada dentro do ecossistema nosso, de Cinto, e o resultado vai ser sempre o que você está procurando, não? É dentro de diferentes plataformas. A plataforma Autodesk pode ser mesmo tirar informação em diferentes formatos e compartilhar essa informação entre os diferentes times. Na área negócio de gerenciamento de ativos, você tem o mesmo processo, captura, monta na Cinto Cloud, né? E essas plataformas, e a Cinto Cloud faz a interface com as plataformas de e-mails digitais que você poderia ter e com diferentes tipos de plataforma de documentação. Não? Não? Você pode montar esses ativos, essa marcação desses ativos manual, pode montar suas listas de ativos importadas a partir da sua plataforma de e-mails digitais, ou tem um módulo de ativação automática onde ele utiliza inteligência artificial com machine learning. Não? Você tem as escaneagens, tem aprendizado de máquina, machine learning. Não? Ela identifica os ativos, aprende automaticamente e marca esses ativos dentro da plataforma. A plataforma que seja formada por as nuvens de pontos que você montou dentro da plataforma e que foram convertidas em uma malha. E aí, dentro da plataforma, você faz a interatividade. Distribui informação, marca, tudo o negócio que está sendo feito nesse momento no projeto de Museu Nacional. E, em geral, você faz referência a equipamento técnico, marca, faz parte da lista, tem atributos, pode ser vinculado para outras plataformas, hiperlinkeada ou outras áreas, outras plataformas, pode ser visto a partir de uma ou mais visualizações de escaneagem ou varreduras, você pode fazer pesquisas, pode ser recortar um troço, um pedaço da malha e exportar esse pedaço fora da plataforma, você pode fazer isso também, etc. É muito flexível. Não? Não quero entrar em uma discussão muito técnica para dar tempo às perguntas, etc. E isso é tudo que eu quis falar aqui. Thaís, você tem a palavra. Muito obrigada, Luiz.
Bom, eu não sei se vão ter perguntas. Eu deixei até um comentário aqui no chat já. Pessoal, essa é a oportunidade de vocês fazerem perguntas aqui para os profissionais, para o César e para o Luiz. Enquanto isso, eu vou só voltar aqui de novo para compartilhar. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Só queria comentar, né, que vou deixar aqui na tela por enquanto a gente vê se vão surgir perguntas ou não, o QR Code de alguns cursos que a gente oferece aqui que são relacionados ao tema da Masterclass de hoje. A gente tem o Master Internacional em BIM Management e o Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas de Engenharia Civil e GIS. Não sei se alguém teria alguma dúvida. Vamos deixar aqui uns 2 minutinhos. Mas muito bacana, muito interessante, gente. Esse projeto do Museu Nacional, muito interessante, César, e é incrível, né, como a tecnologia pode ajudar e facilitar tudo, Não, sem a dúvida. trazer essa Uhum. visibilidade com melhor precisão e trazer uma otimização, um reflexo no futuro dos projetos. Deixa Tá eu ver. legal. Thais, tem o Matheus Bafumi, acho que tu pediu a palavra aí para fazer uma pergunta. Eu não sei se ele quer escrever É, ou ele quer falar, o que ele prefere. Como é eu que você acho está a que dinâmica aí? ele teria que escrever, porque a gente não consegue dar o acesso para ele falar. Só quem está apresentando que conseguiria falar. Matheus, se tu puder escrever para a gente a tua dúvida. Vamos ver. Eu queria saber quanto tempo que levou o projeto do museu para ser levantado ele no total. Tu tem essa informação, César? Fiquei Olha, a nível de curiosidade. vamos lá. A questão do museu é um pouco complicada, porque ele depende de incentivo de governo, de uma série de Sim. órgãos, e ele foi feito em etapas. Teve uma etapa inicial de levantamento, e depois foi paralisada. Então, ou seja, de fato, a gente não tem data. O fato é que desde eu acho que do primeiro, segundo ano a partir do incêndio, o primeiro ano, já tiveram mobilizações para início das atividades. Né? Ele foi dividido, logicamente o projeto vai um pouco além daquilo que a gente mostrou, o projeto tem também ampliação de algumas outras áreas, biblioteca e etc. Então, o projeto não se estende só a isso, ele é muito maior que isso. É o recorte que a gente acabou fazendo. É, eu diria para você que posso arriscar aí que ele está em torno aí de 3 anos, tá? Que efetivamente a gente está atuando com esse ciclo integrado, ele vai para o terceiro ano. Bacana. Eu gostaria de agregar uma coisa a mais. Quando o sinistro aconteceu, a primeira coisa que usou a polícia foi utilizar os scanners para fazer uma reconstrução forense do evento, para começar a pesquisa criminosa Da causa. do evento. Depois que esse trabalho foi feito, eles começaram já para o trabalho propriamente de reconstrução, que realmente não é um trabalho de reconstrução, é um trabalho de restauração, porque eles vão fazer uma restauração para que o museu volte àquela maravilhosa instalação que ele era, e em cima disso, eles vão aumentar e melhorar aquilo que já existiu, partindo da restauração para um melhoramento. Não é que vão mudar tudo, eles vão restaurar, o processo de restauração arquitetônica de todo tipo, são muito longe, pega muito tempo. Há um exemplo internacional que aconteceu também, você se lembra quando a, a, a Notre Dame, em França, a catedral, queimou também, eles também, só que os franceses, e por razões distintas, eles tinham capturado toda a edificação em escaneagem 3D. Então, eles começaram a fazer uma restauração a partir daquela data que existia antes do fogo, do acidente. No caso brasileiro, é distinto, porque essa data não existia, enquanto eles tinham que
pegar a data depois do acidente. E esse processo pega mais tempo, porque eles têm umas referências menos precisas, porque tem que procurar documentação, é um tema muito mais longe. Mas é acelerado por quanto tem data digital do estado atual. A data que é do estado anterior não é digital. Então, o tempo pega mais, é mais longe o processo. Mas o trabalho está sendo feito por os melhores profissionais que tem na América Latina, tudo. Gente boa. Muito bom. Bom, não sei se o Matheus ainda está aqui. Até agora eu não vi aqui nenhuma pergunta. Não sei se vocês querem agregar algo mais. Acho que não, acho que a gente fica à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco aí, com o Ziggurat, com o Cinto, com o Construtivo, que com certeza vocês estarão em boas mãos para a gente ajudar a resolver o seu problema ou o desafio que vocês tenham. Acho que a ideia é essa, é estar à disposição aí para com tecnologia, vencer os desafios aí que o mercado de arquitetura, engenharia e construção a cada dia nos proporciona. Muito bom. Então, gente, eu vou agradecer mais uma vez. Obrigada, Luiz. Obrigada, César, por terem aceitado o nosso convite. Obrigado, foi muito bacana. E muito obrigada a todos por estarem aqui hoje. Eu tenho certeza que foi uma experiência muito valiosa para todos. E, bom, a gente se vê num próximo evento e a gente, como o César já falou, a gente fica à disposição. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Tá bom? E é isso, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.